Tudo bom, meus queridos da Escola de Jardim do Éden, terceiro ano, tá? Último ano aí. Já tô com saudade de ver vocês pessoalmente, entrar naquela escola, ver vocês todo dia, aquela carinha de sono também, tá bom? Vamos lá, vamos continuar falando de cálculo estequiométrico. O que eu falei já de cálculo estequiométrico? Eu queria na aula passada que vocês entendessem o quê? A proporção que a gente tem, certo? A proporção que aqui ó, eu fiz um exemplo, 1, 2, 1, 2. Essa proporção, né, de reagentes e produtos. Isso é muito importante, porque é isso que vai determinar tudo em cálculo estequiométrico. Bom, uma vez você entende isso, né, e que sua reação e sua equação tem que estar balanceada, aí já era, consegue resolver tudo. Olha só, reagente em excesso e reagente limitante. Então, o que é o meu reagente em excesso? Toda vez que eu boto para reagir substâncias químicas, compostos, né, eles vão reagir e vão formar um produto. Então, quando eu não coloco a proporção correta aqui de reagentes, o que eu vou ter? Eu vou ter uma formação de um produto, mas eu vou ter sobra de reagentes também misturadas com o meu produto. Tá bom? Eu não vou ter somente o meu produto se eu não misturo nas proporções corretas. Tá bom? Então, se eu tenho mais do que eu preciso, né, nos meus reagentes de um reagente, né, esse reagente vai sobrar no final, junto com os meus produtos. Tá bom? Então é isso, é o que sobra. O meu reagente excesso é aquele que vai sobrar nos produtos. E o meu reagente limitante ele vai limitar a formação do produto. Tá? Imagina o seguinte, eu tenho X, Y formando os meus produtos, tá bom? Se a minha proporção é um X e um Y, eu vou formar produto P. Se eu tenho 2X e um Y, o X ele vai estar em uma quantidade maior, certo? Eu vou conseguir formar o dobro de produto só colocando 2X? Não, porque para isso eu teria que ter 2Y também. Né? Então meu X aí, ele é o meu reagente em excesso, eu tenho mais quantidade do que eu preciso para formar o meu produto P, tá bom? E o meu Y é o meu reagente limitante, porque ele que vai determinar a formação do meu produto P. Por quê? Se eu tenho só Y, eu não consigo formar 2P, então ele vai ser completamente consumido para formar o produto P. Tá? Então, ele vai ser o meu reagente limitante. Então, ele vai limitar a formação do meu produto. Porque se eu tivesse mais quantidade dele, se eu tivesse 2Y também, eu ia formar 2P no final. Tá? Então, se eu tenho só 2X e 1Y, eu só vou conseguir formar P. Então, o X aqui, apesar dele ter mais quantidade, não vai interferir o quê? No produto. O produto vai continuar sendo P. Se eu tiver 3, 4, 5, 6, 7 X e só um Y, eu só vou ter um P no final. Tá bom? E o resto vai sobrar, porque eu preciso de uma quantidade de Y suficiente para poder formar esse meu produto P. Tá bom? Não sei se ficou muito claro, mas vamos para um exemplo aqui. Essa reação aqui é a reação de combustão do CH4, tá? Que é o gás metano. Olha só. Eu já balanceei aqui a minha equação, tá? Eu coloco aqui, ó, de cor diferente, tá? Os coeficientes estequiométricos para quê? Para ver se você acorda para a vida, olha isso daqui e lembra sempre de balancear a sua equação. Porque se você não balancear a sua equação, você vai errar. Já falei isso e eu vou repetir sempre. Tem que balancear a equação, senão você vai errar. Beleza? Olha só. Botei as massas molares, ó, oxigênio, carbono e hidrogênio, tá? Então, se eu tenho 1 mol de oxigênio, eu tenho 16 gramas. 1 mol de carbono, 12 gramas. 1 mol de hidrogênio, 1 grama. Tá bom? Então, olha só, qual é a proporção nessa equação? Você vai olhar para os coeficientes estequiométricos, que são esses números aqui, ó. Tá bom? Ó, aqui eu tenho 1. Quando a gente não representa, é o 1, ok? 1, 2, aqui é 1 de novo e aqui é 2 de novo. Então, minha proporção é 1, 2, 1, 2.
que isso significa? Que eu tenho, se eu reagir 1 mol de CH4 com 2 mols de O2, eu vou formar 1 mol de CO2 e vou formar 2 mols de H2O. É isso que está dizendo, né? E aqui, ó, essas quantidades são em gramas, né? São referentes a essa quantidade em mol desses compostos aqui, ó. Se eu tenho 1 mol de CH4, ele tem 16 gramas, tá bom? É só eu pegar, somar 12 com 4 hidrogênios. Então eu vou ter 16 gramas em 1 mol. Então você vai fazer isso para todos. Quando eu tenho 2 O2, eu vou ter 4 oxigênios. 4 vezes 16, 64. 44 aqui para o CO2, né? Que vai ser 32 mais 12. E aqui 18 vezes 2, porque eu tenho 2 no coeficiente estequiométrico. Tá bom? Então, essas quantidades aqui vão formar essas quantidades ali de produto. Mas imagine o seguinte, se eu não coloco 16 gramas de CH4, se eu coloco 32 gramas para reagir, qual vai ser o resultado aqui? Né? Imagine, aqui eu tenho 16 e ele reage com 64 para formar isso daqui. Agora, se eu tenho 32 e aqui eu continuo com 64, vai mudar alguma coisa eu ter colocado essa quantidade a mais? Não, porque ele vai continuar formando a mesma coisa. Para eu conseguir formar mais produtos, essas duas quantidades, elas têm que estar nessa proporção, 1 para 2. Tá? Então o que aconteceu? Daqui para cá, o que eu fiz? Eu multipliquei por 2 a quantidade. Eu dobrei a minha quantidade de CH4, né? E mantive constante a minha quantidade de O2. Tá? Então, não tem como eu formar mais produtos se eu tenho a mesma quantidade de O2. Né? Se eu tenho a mesma quantidade. Então aqui, ó, o meu reagente em excesso vai ser o meu CH4. E o meu reagente limitante vai ser o O2. Tá bom? Para eu formar mais ali, o que eu tenho que fazer? Eu teria que colocar na mesma proporção. Por exemplo, esse aqui, ó, eu multipliquei por 2. Esse daqui, eu ia ter que fazer o quê? Multiplicar por 2. Teria que dobrar a quantidade dele também. Tá bom? Porque aqui, ó, se eu tenho 1 mol aqui, ele veio para... eu dobrei a quantidade. Então aqui tem que ser 2 mols. Se aqui eu tenho 2 mols, eu tenho que dobrar a quantidade para 4 mols. Tá? Então 4 mols, aí você faz só você usar 4 vezes a quantidade de massa em O2 para você saber quanto que vale. Né? Ou você multiplica a massa por 2 também, que tá joia da mesma coisa. Beleza? Então esse daqui, ó, é o meu reagente em excesso. Excesso. Vou botar aqui, ó, de azulzinho. Azulzinho aqui. Vou botar de outra cor agora. Preto não, vou botar de vermelho aqui. Vermelho aqui. Que é o meu reagente limitante. Tá bom? Então esse aqui é o meu reagente limitante. Esse aqui é o meu reagente em excesso. Tudo bem? Então por enquanto é isso. Deixa eu sair da frente do quadro. Dá um pause aí. Copia. Pensa. E vamos voltar para a próxima parte. Fala galera. Então vamos continuar aqui. Eu vou falar de pureza. Aí vou dar um exemplo da bauxita, beleza? Mas o que é pureza? Né? A maioria, né, dos meus sistemas, dos meus compostos encontrados na natureza são misturas, tá bom? Então eles são formados por 2 ou mais substâncias puras. Né? Se você não lembra substâncias puras, volta lá no comecinho do ano que eu passei para vocês, está no caderno de vocês. Tá bom? Então, olha só, dei o exemplo da bauxita. Esse exemplo está no seu livro. Ok? Olha só. Minério de alumínio. Então a bauxita é um minério de alumínio. Então ela é formada por Al2O3 e 20% de outras coisas. Então 80% da minha bauxita é óxido de alumínio. 20% é alguma coisa que não me interessa. Tá? Então a gente vai considerar o quê? Que esses 20% são inúteis na minha reação química. Tá bom? Então a pureza
da bauxita vai ser 80%. Então ela tem 80% de pureza, se a gente considerar, claro, o óxido de alumínio. Tá? Então, ou seja, 80% da massa será considerada como reagente. Então, quando eu for reagir alguma coisa, eu tenho que considerar que nem tudo ali da minha bauxita vai reagir. Por quê? Porque tem uma parte que não é óxido de alumínio. Eu quero que reaja óxido de alumínio. Então eu vou desconsiderar essa parte e vou utilizar como reagente, colocar a quantidade em mols, né, de 80% dessa massa. Tá bom? Esse tipo de questão, se você tem alguma coisa desse tipo, essa porcentagem é dada para você. Tá bom? Então você tem que calcular, né, a quantidade que eu tenho, a partir da porcentagem, a quantidade de massa que eu tenho, e fazer pro número de mols. Quanto dessa massa dos 80%, tá, corresponde em número de mols. Para você poder fazer a sua equação balanceada e poder fazer a proporção. É basicamente isso. Então, pureza é um negócio que presta, que é o que você quer, o negócio que não presta, que você vai desconsiderar. Beleza? Então eu vou escrever uns exercícios para você fazer em casa e a leitura das páginas que você deve fazer. Você vai fazer isso, pelo amor de Deus, porque se chegar na próxima você não vai conseguir fazer alguns outros exercícios que eu vou passar, tá bom? Qualquer dúvida você escreve aqui para mim, para eu te responder e tirar suas dúvidas, tá bom? Meus livros, então, para terminar, tá? Leitura das páginas 1039 a 1041, tá? 3 páginas só. Exercício de 1 a 4 das páginas 1041 e 1042. 4 exercícios aí para vocês treinarem, né, sobre o assunto que a gente estava vendo. E o que eu deixo sugestão da videoaula do professor Paulo Valim. Eu já deixo sugestão desse professor aí, que ele é muito bom, e ele explica bem devagarzinho, então é bem tranquilo aprender com ele. Tá? Sobre cálculo estequiométrico e impurezas. Então você vai escrever, professor Paulo Valim, cálculo estequiométrico e impurezas. Aí você vai achar a aula, tá bom? Lá no YouTube. Então, pela aula de hoje é isso. Só quero que vocês façam isso, tá bom? Um grande abraço, um beijo para vocês e eu espero vocês na próxima aula.